Vamos lá embarcar o novo presidente do PT nessa noite histórica. Gente, toda a vida é histórico, né? Boa noite, Edinho. Edinho, grande dia. Boa noite, boa noite. No dia da prisão do Jair Bolsonaro. Queremos te ouvir antes de mais nada sobre isso, depois a gente dá uma boa noite geral. Bom... A conjuntura está fácil, né? Ela não está dinâmica, né? Ela está monótona, né? Impressionante. Estamos aqui numa sabatina para te ouvir, Edinho. Tá? Eu, Florestan, Mário Vitor, Tereza Cruvinel, Jefferson Miola, Sara Góes. Como é que você recebeu essa notícia? Quer dizer, conta para a gente. Olha, eu penso, Leonardo, primeiro, minha saudação a você, a Tereza, ao Mário, ao Jefferson, ao Florestan, a Sara, é uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço com vocês. Eu penso que nós temos que contextualizar essa decisão, né? Uma decisão do ministro Supremo diante de um descumprimento de uma ordem judicial. Uma ordem judicial tomada no contexto da apuração de um crime, de uma tentativa de golpe que nós tivemos no Brasil em 2023. Uma tentativa de golpe que tinha, inclusive, a organização também da tentativa de matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do TSE. Então, é disso que nós estamos falando e nós não podemos perder de vista esse fato, ou seja, o que é que está sendo investigado? O envolvimento de um ex-presidente da República numa tentativa de golpe. O envolvimento de um ex-presidente da República numa organização para assassinar 3 lideranças de instituições fundamentais da República, que é a Presidência da República, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Então, claro que se nós não perdermos de vista, não deixarmos de contextualizar o que é que está acontecendo no Brasil, claro que muitos desqualificam, muitos tentam minimizar, muitos tentam normalizar aquilo que não pode ser normalizado. Então, se tem uma ordem de um ministro supremo, se essa ordem foi descumprida, é evidente que o Poder Judiciário ele tem a prerrogativa, né, de aumentar a penalidade proposta, né, ou como ele tem a prerrogativa, também diminuir a penalidade proposta. Então, eu penso, né, e defendo a investigação dessa tentativa de golpe, eu defendo a investigação dessa organização criminosa que existiu no Brasil para tentar assassinar 3 autoridades da República, o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do TSE. Então, eu penso que o Brasil não pode normalizar um fato tão grave como esse, né, um fato lamentável como esse, que não deveria fazer parte da nossa história, mas fez. E, portanto, se nós tivemos no Brasil uma tentativa de golpe, se a nossa democracia foi afrontada, se as nossas instituições foram agredidas, nós que defendemos a democracia temos que ficar ao lado da legalidade. Nós temos que ficar ao lado da legalidade, né, para que a democracia saia mais fortalecida desse processo e que nunca mais alguém tente algo semelhante, que nunca mais nós possamos presenciar na nossa história uma tentativa de golpe e uma organização para matar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro do TSE. Então, eu sou plenamente favorável à apuração dos fatos e sou plenamente favorável que a legalidade prevaleça, que a legalidade seja o norte desse processo de investigação que nós estamos vivenciando. É isso aí. Quem segue aí? Florestan, Tereza? Eu tenho uma questão aqui, porque... boa noite, Edinho, um prazer falar com você. A gente esteve juntos na semana passada, naquele evento em defesa do Moraes, em defesa da nossa soberania, e aqui estamos de novo nessa defesa da democracia que está sendo atacada, né? Eu não sei se você acompanhou o Lênio Streck,
mas ele estava falando, gente, nós estamos vivendo aqui num país cuja democracia está sendo atacada, né? E atacada por um país, não é só por essa organização. Eu te pergunto o seguinte, você acha que essa prisão pode prejudicar o andamento das negociações do tarifaço? Você acha que pode vir mais retaliações? Como é que você analisa esse momento e como o PT deve se comportar no Congresso Nacional? Olha, Florestan, eu tenho uma certeza, nós não podemos recuar. Eu penso que, vou repetir, é sempre importante que nós não percamos de vista o que é que nós estamos vivendo. Nós estamos apurando uma tentativa de golpe, uma afronta à nossa democracia. Portanto, recuar na penalização dos responsáveis é o pior que pode acontecer, porque nós estamos, se nós recuarmos, nós estamos legitimando o que aconteceu e estamos criando um precedente gravíssimo, onde sempre que ocorrer eleições no Brasil e alguém perder eleições, vai se sentir no direito de organizar um golpe, de matar o presidente legitimamente eleito, de matar o vice-presidente, de matar o ministro-presidente do TSE. É disso que nós estamos falando. Então não há como recuar. O Brasil não pode recuar. Se o Brasil recuar, primeiro, a nossa soberania enquanto país estará duramente atingida. A nossa soberania enquanto país, enquanto povo, estará duramente atingida. E é o que eu tenho dito em algumas oportunidades. Se nós recuarmos, o Brasil virará um apêndice dos Estados Unidos durante o governo Trump, ou durante algum governo semelhante às concepções políticas do governo Trump. Se o Brasil recuar, literalmente nós seremos um quintal dos Estados Unidos, enquanto perdurar essa concepção de gestão que, na minha avaliação, tem inspiração fascista, que hoje, infelizmente, governa os Estados Unidos. Então, nós não podemos recuar, não há como recuar. Nós temos que enfrentar, porque o que está em jogo é a nossa soberania, o que está em jogo é o futuro da nossa democracia, o que está em jogo é o futuro das nossas instituições. Então, não há como recuar. Em hipótese alguma, deverá haver recuo. Muito bem, quem vai aí? Olha só, eu tenho um complemento. A minha questão era, inicialmente, a mesma que o Florestan levantou, mas que você respondeu, mas só a primeira parte da questão. Claro que recuar não é possível. Seria fingir que o Bolsonaro não poderia, o Supremo, o ministro Alexandre, fingir que o Bolsonaro ontem não desrespeitou as medidas cautelares, né, ao falar pelo telefone na manifestação, só para não prejudicar as negociações. Então, assim, no que pese a legitimidade, a necessidade, a conveniência da medida da prisão domiciliar, é fato que o governo brasileiro, até quarta-feira, está empenhadíssimo nessa negociação para ver se conseguimos mais concessões do governo de Trump na questão tarifária, né? O presidente, inclusive, está para fazer um pronunciamento, né, onde ele iria falar tanto da questão tarifária como da violência, ingerência, na medida em que impôs a lei Magnitsky e as sanções econômicas ao ministro Alexandre. Então, é óbvio que essa prisão do Bolsonaro vai ter algum efeito para cima, para o norte, né? Para aquele país do norte lá, como você disse, que tem um governo de inspiração fascista. Vai acontecer. Como você avalia? Não interessa o mérito. Assim, é claro que não poderia fazer de conta que não viu e não prender, e não determinar a prisão preventiva. Mas, mérito à parte, como você vê o efeito da medida sobre a emergência negocial do Brasil? Olha, Tereza, eu vou iniciar a minha fala da forma como eu terminei. Eu penso que o Brasil não pode recuar, mesmo diante do risco de mais retaliações do governo norte-americano. Não há como recuar. Nós vamos ceder diante da ilegalidade, diante de uma tentativa de golpe
sob o risco de nós sermos mais tarifados, ou seja, se nós cedermos diante desse risco, eu penso que é um recuo que vai efetivamente destruir a concepção de um país soberano, destruir a concepção de uma nação soberana. Então não há como recuar, nós temos que enfrentar. O governo do presidente Lula, no que diz respeito à negociação tarifária, ou seja, da relação comercial Brasil e Estados Unidos, o governo do presidente Lula está aberto à negociação desde o início. O governo do presidente Lula tem se disposto a negociar desde o início. Desde o mês de maio que o governo do presidente Lula oficializou o governo americano, o governo Trump, que existia no Brasil e que existe no Brasil o espírito da negociação. Mas, na minha avaliação, esse verniz político que se criou nessa negociação tarifária, que é uma retaliação por conta do Bolsonaro, por conta da solidariedade de integrantes do governo americano com o Bolsonaro, eu penso que isso é um verdadeiro verniz, eu acho que é uma cortina de fumaça. O que está em embate nessa questão tarifária, primeiro, é a participação do Brasil nos BRICS. A discussão ela é 100% econômica e da geopolítica. O Brasil, hoje, se tornou um país fundamental no fortalecimento dos BRICS, que na reunião do Rio de Janeiro, os BRICS saíram muito fortalecidos, inclusive com outros países querendo aderir, querendo participar. O governo Trump não aceita que o Brasil construa essas relações, ou seja, é uma concepção autoritária que o Brasil não pode ter nenhuma relação multilateral, ou seja, o multilateralismo não pode existir para o Brasil não pode conversar com outros países, se organizar com outros países, se articular economicamente, do ponto de vista comercial, com outros países. Nós temos que ter uma relação unilateral só com os Estados Unidos. É uma concepção autoritária, porque quando o governo americano construiu a ALCA, nenhum país do mundo retalhou. Quando o governo americano construiu relações prioritárias com a comunidade europeia, nenhum país do mundo retalhou. É uma concepção autoritária, na minha avaliação, de inspiração fascista do governo Trump. O debate também é a questão do PIX, ou seja, o PIX, que no último ano movimentou 30 trilhões de reais, está incomodando as empresas de crédito dos Estados Unidos. Ou seja, nós não podemos ter um modo de pagamento que seja gratuito, que não há cobrança nas movimentações financeiras. Claro, se o governo norte-americano quiser negociar conosco, essa que é uma tecnologia nossa, que é uma tecnologia brasileira, que é um patrimônio do povo brasileiro, se quiser negociar conosco a utilização do PIX, acho que o Brasil tem que negociar, mas como um país que tenha a possibilidade de aceitar ou não as negociações do governo norte-americano. Uma negociação que, de fato, compreenda que o Brasil é um país soberano. Eu acho que abrir mão do PIX jamais, enfraquecer o PIX jamais. Penso que o que está por trás também é o interesse norte-americano nas nossas reservas de terras raras. Ou seja, o Brasil detém hoje, para quem nos assiste, 25% das reservas dos minérios mais preciosos hoje do mundo, minérios fundamentais para a produção de alta tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico. Portanto, as terras raras brasileiras, elas representam uma riqueza do nosso país, uma riqueza que deve ser discutida da perspectiva do desenvolvimento do Brasil para as futuras gerações. Então, se o governo norte-americano, o governo Trump, quer negociar com o Brasil, o que nós vamos fazer com as nossas terras raras? Que dialogue e negocie com o Brasil, sabendo que o Brasil é um país soberano. Nós não vamos negociar as nossas reservas de terras raras ajoelhados para os Estados Unidos. Nós não somos, repito, um puxadinho dos Estados Unidos, nós não formamos o quintal dos Estados Unidos. Então, acho que são debates centrais que estão colocados por trás dessa fumaça política que se criou.
dessa agressão diplomática, que é a maior violência diplomática que o Brasil já sofreu. Então, eu penso que o que está por trás, efetivamente, são os interesses econômicos, são os interesses comerciais, é efetivamente o papel do Brasil na construção e no fortalecimento dos BRICS. Então, nesse sentido, o governo brasileiro tem que negociar, tem que conversar, tem que estar na mesa negociando com o governo Trump, mas efetivamente negociar como um país soberano e não submetido a essa caracterização, né, das taxações. Hoje nós estamos vendo o governo Trump taxando a Índia porque ele compra petróleo da Rússia. Ou seja, eu tenho dito, o governo Trump ele está semeando a Terceira Guerra Mundial, só que a Terceira Guerra Mundial não será bélica, ela não será bélica, né? E penso que nada é tão agressivo como uma guerra bélica, um bombardeio, a matança física das pessoas, né? num disparo de mísseis, enfim. Mas a Terceira Guerra Mundial, que será econômica, ela também é devastadora, que ela vai desorganizar economias no mundo afora, inclusive a economia americana, ela vai enfraquecer cadeias produtivas, ela vai gerar desemprego, vai aumentar a pobreza no mundo. Se o governo Trump não for freado, se os países democráticos não frearem essa política do governo Trump de agressividade em relação ao mundo, eu penso que efetivamente nós estamos construindo algo muito perigoso, extremamente perigoso, porque é evidente, né, as grandes potências também que disputam, né, o comércio exterior com os Estados Unidos, elas não vão ficar assistindo daqui a pouco essa política agressiva, essa política de desrespeito, né, à autonomia dos países. Muito bem. Mário? Muito bem. Edinho, como você avalia que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes impacta a conjuntura política brasileira? Primeiro, internamente, e segundo, você espera uma escalada do governo Trump em relação ao Brasil, de novas tentativas de ataque ao Brasil? Olha, Mário, o governo Trump pode utilizar essa decisão do judiciário brasileiro para aumentar esse viés político, esse verniz, essa fumaça política que, na minha avaliação, está escondendo os verdadeiros interesses do governo Trump. Claro que isso é possível, pode-se usar sim, mas eu penso que, independente do que for feito, o Brasil, como eu já disse, não deve recuar, não pode recuar. O que está em disputa é muito mais do que um discurso, uma retaliação do governo Trump. O que está em disputa é se o Brasil será um país soberano ou não, se nós seremos respeitados perante o mundo como um país soberano ou não. Claro que internamente, num país polarizado como nós estamos vivendo, num país que se move pela polarização, pela disputa política, claro que isso pode e deve ter impacto interno, né? De acirrar ainda mais os ânimos, de acirrar ainda mais a radicalização da disputa política, mas isso nós temos que precificar como algo que vai fazer parte do jogo político, porque os setores mais radicalizados da política brasileira, os setores mais disseminadores do ódio da política brasileira, vão esticar a corda, vão aumentar a tensão, vão aumentar a pressão, e as instituições brasileiras vão recuar? Evidente que não. Repito, porque nós não podemos perder de vista o que está sendo investigado. O que está sendo investigado é uma tentativa de golpe. Então não há recuo diante de uma tentativa de golpe. Não há como quem organizou um golpe não ser penalizado. E o ex-presidente da República está sendo investigado. Lá no final pode-se concluir que ele não teve responsabilidade na organização do golpe. Mas até agora o que tudo indica é que ele tem muitas implicações, porque como o seu ajudante de ordem afirmou, eram sacolas de dinheiro que percorriam o gabinete presidencial, eram sacolas de dinheiro que eram distribuídas para o financiamento dessa tentativa de golpe, um decreto da tentativa de golpe que circulou
na mão do presidente da República na época. Os principais articuladores da tentativa de golpe eram pessoas que dialogavam com o ex-presidente da República a todo momento. Os indícios, portanto, levam a crer, até esse momento, que ele tem implicações nessa tentativa de golpe, e repito, que nós também não podemos esquecer, não podemos permitir que a sociedade esqueça uma tentativa de golpe que pressupunha matar o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do TSE. O Brasil não quer isso, eu tenho certeza que o povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro não quer conviver, né, com afronta à nossa democracia, com não respeito às eleições. O povo brasileiro não quer ver a sua democracia ser atacada. Então, por mais que tenha esse setor mais radicalizado, né, da política brasileira, né, esse setor que fica disseminando ódio, xingando o tempo todo, da política brasileira, eu penso que tem que prevalecer a vontade da maioria do povo brasileiro, que quer a democracia, que quer a paz, que quer a estabilidade, e para isso nós temos que trabalhar, e para isso nós temos que enfrentar e punir aqueles que afrontaram a democracia. Presidente, eu sei que você tem que sair, né? Eu só queria... Vamos passar para o Miola. Eu queria só que o Miola fizesse a questão dele, pode ser? Claro, claro. Edinho, te felicito por ter assumido a presidência nacional do PT, um momento nada trivial e uma responsabilidade, né, muito relevante que tens pela frente de conduzir o processo de reeleição, né, do presidente Lula ou desse projeto antifascista. Eu queria que você pudesse resumidamente, né, nos desenhar aqui quais são as estratégias centrais e a relação com o campo de alianças que tu imaginas que pode orientar a candidatura do campo democrático popular para o ano que vem. Olha, Jefferson, eu penso que os desafios do PT são imensos, né? E não estou aqui utilizando da retórica, não, é porque de fato são, primeiro, nós melhorarmos e aprimorarmos o nosso funcionamento enquanto partido, fortalecermos as nossas estruturas nos estados, nos municípios, nos zonais, onde nós temos zonais, nas regionais, onde o partido se organiza em forma de regionais, para que a gente tenha, no aprimoramento do nosso funcionamento, também os instrumentos para que a gente melhore a nossa inserção na sociedade, melhore a nossa capacidade de organização social e nossa capacidade de diálogo com a sociedade diante dessa conjuntura tão complicada que nós estamos vivendo, de afronta à nossa democracia, de afronta à nossa soberania. Também uma agenda importante colocada pelo governo do presidente Lula, que é a reforma da renda. O Brasil não pode conviver, nós não podemos conviver com esse cenário que está colocado hoje de 860 bilhões de renúncia fiscal, de desonerações ad eterno. Para quem nos acompanha, o Brasil tem uma característica que ela é única no mundo. Nós iniciamos um processo de oneração para que setores econômicos se estabeleçam ou superem dificuldades. Isso não acaba nunca mais, só tem data para começar e não tem data para encerrar. Mesmo os benefícios dados durante a pandemia, eles tiveram data para começar e nunca tiveram data para encerrar. Então, é um Brasil de privilégios, de privilegiados, enquanto a maioria do povo brasileiro paga impostos pesadíssimos. Por isso que o governo do presidente Lula, para que a gente possa fazer justiça tributária, para que a gente comece a fazer justiça na democratização da renda, mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei isentando quem ganha até R$5.000 de pagamento de imposto de renda, portanto não vai pagar, e tirando a carga de quem ganha até R$7.000. Né? Mas nós temos que enfrentar o debate da concentração da renda, que, na minha avaliação, é um debate internacional. A renda está sendo concentrada internacionalmente. É isso que nós temos que ter clareza. Hoje, 50% da renda mundial está na mão de 8% da população, o que é um absurdo. É um absurdo. Né? Enquanto no Brasil, 42% da nossa renda está na mão de 10% da nossa sociedade. Então, é um debate que tem que ser feito se nós quisermos enfrentar problemas sérios e graves. Nós estamos vendo o governo Trump perseguindo imigrantes, algemando imigrantes, deportando imigrantes, transformando El Salvador
num campo de concentração do século XXI, imigrantes sendo torturados, violentados, agredidos, tratados de forma desumana. O governo Trump rasga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, afronta tudo aquilo que o processo civilizatório construiu no último período histórico. Então, são debates importantes que o Partido dos Trabalhadores terá que enfrentar, como também o debate da reforma política. O PT tem que voltar a levantar a bandeira do voto em lista. Nós estamos vendo hoje no Brasil os partidos enfraquecidos, uma agenda de varejo dominando o Congresso Nacional, uma agenda de projetos pessoais dominando o Congresso Nacional, por mais que eu reconheça de aprovação de projetos importantes, como, por exemplo, o do arcabouço. Mas, mesmo assim, o que predomina a agenda do Congresso Nacional é uma agenda de varejo. E não estou dizendo que não seja legítimo o deputado defender recursos para a sua cidade, para a sua região, mas isso não pode ser maior que uma agenda que enfrente o debate do financiamento do SUS para que a gente acabe com as filas na saúde pública, que enfrente o debate da segurança pública. Nós precisamos ter uma política de segurança pública que rompa com essa concepção de que segurança pública é igual polícia que mata. Isso é uma mentira, né? Os países mais evoluídos, que mais modernizaram, que mais investiram em tecnologia, em monitoramento, em câmeras inteligentes, monitoramento de totem, têm conseguido oferecer segurança pública para a sociedade sem efetivamente pôr na rua a polícia de confronto toda hora. A polícia de confronto ela vai para a rua quando efetivamente todos os demais instrumentos não deram certo. Segurança pública que conceba programas para os adolescentes em conflito com a lei, para que a gente dispute a nossa juventude com o crime organizado. Também programa de segurança pública que debata a reinserção social de apenado. Quem pagou pelo seu erro, quem cumpriu pena, tem que ter o direito de ser reinserido socialmente, porque senão vai voltar para o crime. Uma agenda de país que a gente debata a questão da universalização da educação integral, universalização da primeira infância, a transição energética, que nós tenhamos um projeto para a costa equatorial brasileira, inclusive de reflorestamento da Amazônia, de um fundo que refloreste a Amazônia, que melhore o nosso sistema de monitoramento da floresta amazônica, que tenha um projeto também de desenvolvimento econômico sustentável para a Amazônia legal, porque nós temos que levar alternativas para os povos, para as comunidades da região amazônica. Enfim, são debates importantes para o Brasil, né? Como eu falei há pouco, por exemplo, o que nós vamos fazer com as nossas terras raras? Infelizmente, você não vê esse debate permeando a agenda do Congresso Nacional. Então, nós temos que fazer reforma política, nós temos que fortalecer os partidos. É mais fácil nós discutirmos um projeto de Brasil com 4, 5, 6 partidos do que nós perdermos a agenda nacional, a agenda de legado para o futuro brasileiro na predominância de um varejo que consome as energias do Congresso Nacional. Se nós formos depurar os motivos, né, do que o Congresso fez ao revogar né, a cobrança de impostos sobre os bancos, se nós depurarmos, nós vamos ver que, efetivamente, o que está por trás é a não liberação de emendas, sendo que o orçamento do governo federal, né, o orçamento do executivo foi aprovado em abril, e quando era junho, nós já estávamos vivendo uma crise por não liberação de emendas. Então, eu penso que nós temos que enfrentar debates importantes. E, claro, o centro da nossa tática é a reeleição do presidente Lula. Nós temos que construir a reeleição do presidente Lula, claro, valorizando os nossos aliados históricos, os partidos que estão conosco desde sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, mas, claro, nós sabemos que o nosso esforço tem que ser repetir a mobilização que nós fizemos em 2022, uma mobilização em prol do Brasil, em prol de um projeto de Brasil que fortaleça a democracia, que rechace todas as manifestações de autoritarismo, de um Brasil que acabe com privilégios, de um Brasil de igualdade de oportunidades. Então, esse debate
né, que é o debate que vai nortear a reeleição do presidente Lula, efetivamente tem que ampliar a nossa base de apoio para que a gente vença as eleições de 26, para que a gente dê continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil que o presidente Lula está conduzindo e que a gente derrote o pensamento fascista, porque muitos que estão assistindo podem perguntar, mas não é toda a direita brasileira que se identifica com o fascismo. Infelizmente, hoje nós temos um núcleo significativo, uma parcela significativa da direita brasileira que se identifica sim com o fascismo. É só nós olharmos, né, lideranças políticas defendendo a não apuração da tentativa de golpe, se alinhando com os Estados Unidos em vez de se alinhar com os interesses brasileiros. E o setor que não é organicamente ligado ao fascismo, ele se deixa hegemonizar pelo fascismo. Ele se deixa hegemonizar pelo fascismo, olhando esse eleitorado que dá sustentação a esse pensamento autoritário, a esse pensamento que tem rasgado os direitos humanos no mundo todo. Onde a direita fascista está avançando na Europa, como avançou nos Estados Unidos, tem rasgado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem desrespeitado, né, os direitos humanos, principalmente no tratamento aos imigrantes. Como se nós não enfrentássemos o debate da concentração de renda no mundo, o debate das guerras regionais, da violência, né, em muitos continentes, se nós não enfrentarmos esse debate como se nós fôssemos conter o fluxo imigratório. Isso não é verdade, e todos sabem disso. Nós vamos conter os fluxos imigratórios quando as pessoas tiverem condições de viver nas suas regiões de origem, nas suas terras. Até porque o processo migratório é um processo doloroso. Ninguém deixa a sua terra porque quer. Deixa porque não tem condições de vida, deixa porque está vivendo na pobreza, na miséria, deixa porque está no meio de guerra, no meio de conflitos. E, claro, as pessoas querem procurar condições melhores para a sobrevivência dos seus familiares. Então, essa direita de pensamento fascista, ela não consegue entender o que está acontecendo no mundo hoje, né? E, por não querer entender, trata o problema imigratório da pior forma possível, que é prendendo imigrantes, perseguindo imigrantes, agredindo imigrantes, como o caso de El Salvador, torturando imigrantes. Repito, se o mundo democrático não gritar, se o mundo democrático não defender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, El Salvador pode virar um campo de concentração do século XXI. Então, reeleger o presidente Lula significa nós derrotarmos também o pensamento fascista aqui no Brasil, e por isso que essa eleição é tão importante, e por isso que nós vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, para que o presidente Lula seja reconduzido à presidência da República. Muito bem. Edinho, queria te agradecer, passar a palavra para o Léo, que foi o nosso mestre de cerimônias aqui da Pegada. Não, na verdade, é agradecer, Edinho. Eu até ia te pedir uma entrevista extra para falar sobre os desafios do PT, mas você já falou muito bem nesse final. E te desejar boa sorte aí nesse grande desafio aí que vem pela frente, que não vai ser fácil, como você mesmo Muito obrigado, Leonardo. Gratidão a você. Você sabe disso, quanto que eu admiro esse trabalho que você e vocês, né, têm realizado no 247. Minha saudação à minha querida Tereza, ao Mário Vitor, ao Jefferson Miola e também ao nosso emblemático, né, símbolo da comunicação brasileira, Florestan, e também a você, Sara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Edinho. Você chegou no dia especial. Obrigado, grande dia. Edinho. Abraço. Sucesso. Boa sorte. Valeu. Tchau, tchau. Bom, gente.